E eu quero hoje encerrar essa celebração com uma palavra que eu acredito que é fundamental, especialmente para esse momento que nós vivemos hoje, 2 de outubro de 2022, faltam 3 meses para o ano se encerrar, ainda tem muita coisa acontecendo, muita coisa que ainda não aconteceu, muita coisa que pode vir a acontecer, e em muitos momentos nós avaliamos o que tem sido nosso ano até aqui, pensamos naquilo que podemos alcançar até o final desse ano, mas hoje eu quero trazer uma clareza sobre uma pergunta que todo mundo faz o tempo todo, inclusive todo dia alguém me pergunta isso pessoalmente, ou pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, porque é uma pergunta muito comum, que é a pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para essa área da minha vida? Qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para a minha carreira, para o meu ministério, para esse momento da minha vida? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos. Qual é a vontade do Senhor para esse ano de 2022, para esses últimos 3 meses que irão encerrar mais um ciclo da minha vida? Queridos, são perguntas que nós temos feito o tempo todo. São perguntas que muitas vezes nós não conseguimos encontrar as respostas. E sem dúvida alguma, nós podemos hoje sair daqui com uma clareza a respeito de algumas questões que temos colocado diante de Deus. Mas eu tenho uma total convicção no meu coração que o que você mais precisa, que a ferramenta mais importante que você precisa para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, para que a vontade de Deus esteja clara para você, é ser liderado pelo Espírito Santo. É ser liderado pela presença poderosa de Deus, pelo Deus do universo que decidiu habitar dentro de você. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que não basta eu ser a habitação do Espírito Santo, o que acontece como consequência da decisão de crer em Cristo Jesus. Isso é importante, mas é uma parte do processo. Na verdade, mais do que ser a habitação do Espírito Santo, para que eu viva com o êxito que o Senhor planejou para mim, para que eu alcance as promessas, os projetos que Deus tem para mim, eu preciso ser liderado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas confundem o que significa estar imerso no Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas reduzem isso a uma experiência ou a manifestação de dons extraordinários, mas isso é apenas uma parcela daquilo que significa ser liderado pelo Espírito Santo, porque na verdade ser liderado pelo Espírito Santo é verdadeiramente ouvir a Deus, discernir a voz de Deus e fazer o que Deus quer em cada momento da minha vida, decidir conforme a vontade dEle em cada situação da minha vida, independente das pressões, das emoções, dos desafios, do momento do ano, do resultado de uma eleição. Independente disso, eu continuo tendo clareza sobre aquilo que Deus quer para mim, e eu consigo obedecê-lo. Queridos, essa é a questão mais importante da nossa vida, e por isso eu quero te fazer uma pergunta: você se considera hoje no centro da vontade de Deus? Analisa cada área da sua vida. Hoje você pode dizer que está no centro da vontade de Deus? Você está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele deseja que você faça, evitando o que Ele deseja que você evite, vivendo o que Ele deseja que você viva nesse momento? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. E se você crê que ser liderado pelo Espírito Santo é o que você precisa para responder essa pergunta da melhor forma possível, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, a partir do verso 6. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós também podemos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se moveu com liberdade e liderou a vida de homens e mulheres que viveram realidades exponenciais. E eu quero ler inicialmente dos versos 6 a 10, mas depois eu vou ler alguns outros versos também. Você encontrou aí, querido? Vamos ler. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a meia-noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar? Pai, nós precisamos hoje de mais do que ouvir a Tua voz. Nós precisamos entendê-la e precisamos obedecê-la. Então, que a clareza do Teu Espírito seja real na vida de cada um aqui presente e que nós saiamos daqui conectados com o Teu projeto para a nossa história nessa terra. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos representa uma realidade de transição. Na verdade, ele representa um romper exponencial na vida dos discípulos de Jesus. Quando você compara a vida dos discípulos de Jesus antes do livro de Atos e depois, você vê uma diferença muito significativa. Antes eles eram homens liderados pelas suas emoções, pelos seus medos, pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelas suas ambições, mas depois que eles vivem as experiências que aconteceram nesse livro, algo mudou de forma muito significativa na vida deles. Antes eles eram reprovados por Jesus em muitas coisas que faziam, que falavam, que decidiam, mas então, no capítulo 1 de Atos, no verso 8, Jesus dá uma direção clara para eles. Jesus está pronunciando suas últimas palavras, ele diz: olha aqui, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas em toda Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jesus dá uma direção clara. Ele diz: olha, vocês a partir desse momento serão liderados pelo Espírito Santo, e com isso o plano que eu tenho para vocês estará em andamento e a caminho do êxito. E queridos, no capítulo 2, essa promessa se cumpre. Lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e eles são transformados através daquela experiência, daquele processo, de homens inconstantes e imaturos em homens poderosamente usados por Deus, homens que eram convictos da vontade de Deus, homens que tinham clareza sobre aquilo que deveriam fazer, aquilo que deveriam evitar, as pessoas com quem deveriam andar, as pessoas com quem deveriam se afastar, ou seja, a clareza de Deus estava sobre a vida daqueles homens, mas isso só aconteceu porque eles decidiram ser liderados pelo Espírito Santo. E o livro de Atos continua até que nós chegamos no capítulo 9, que conta o relato da vida de um jovem chamado Saulo. Aquele jovem era muito inteligente, ele havia sido doutrinado aos pés de um doutor da lei chamado Gamaliel. Ele era um ferrenho seguidor da Torá. A Torá era a única porção existente das escrituras sagradas naquele momento, e ele tinha domínio, ele tinha zelo, mas o problema é que a aplicação do conhecimento dele era ruim, porque ele usava aquele conhecimento para perseguir os cristãos, para ir atrás dos cristãos, para tentar atrapalhar o projeto do Deus de Israel na terra. Ele não tinha clareza, e aqui eu abro um parênteses para dizer que não basta você ter conhecimento sobre a Bíblia, não basta você ter informações sobre Deus, você precisa ser liderado pelo Espírito Santo, porque se você só tiver conhecimento, não servirá para nada, mas se o Espírito Santo conduzir a tua vida, eu tenho certeza que aquilo que você aprende aqui, você aplicará na sua vida e vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, conheça a palavra, mas seja submissa à condução do Espírito Santo. E queridos, no capítulo 9, o que acontece é que Paulo está a caminho de Damasco, e ele tem uma experiência
experiência inesquecível, marcante com o Espírito Santo. E naquele momento ele se converte, ele decide entregar a sua vida à liderança do Espírito Santo. E logo no capítulo 21 nós começamos a ver o que acontece na vida de alguém que é liderado pelo Espírito Santo. As pessoas que conheciam Paulo antes daquela experiência diziam assim: todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Na verdade, eles estavam perplexos porque eles viam uma mudança muito grande na vida de Paulo. Na verdade, ele estava vivendo de forma completamente antagônica ao que ele vivia. De perseguidor de cristãos, ele se tornou um cristão zeloso, apaixonado, cheio do Espírito Santo, e aquilo impactava a vida deles. Sabe, querido, sem dúvida alguma, a liderança do Espírito Santo é capaz de mudar qualquer realidade da nossa vida. É capaz de alterar qualquer cenário da nossa vida. É capaz de nos fazer vencer coisas que nunca vencemos antes e principalmente nos conecta com a vontade de Deus como ela é. Mas então nós chegamos no capítulo 16 que nós lemos. E nesse capítulo nós vemos algo muito real, porque agora o relato foge da normalidade. Algumas coisas acontecem que não são muito comuns. Paulo está a caminho da Ásia. No início do capítulo, ele traz Timóteo para sua segunda viagem missionária. Ele também está com Silas e outros homens, e eles estão a caminho de pregar o evangelho na Ásia. Mas o texto diz que por 2 vezes eles tentam entrar para pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impede de pregar naquele lugar. E por causa disso, eles seguem para Troade e eles esperam uma direção de Deus que de noite dá uma visão. E nessa visão, ele manda Paulo a caminho da Macedônia. Ou seja, Paulo não iria mais para a Ásia, mas ele iria para a Europa. E quando ele chega na cidade de Filipos, que foi a primeira cidade, ele já começa impactando, porque eles vão orar, encontram umas mulheres, pregam o evangelho, Lídia se converte, a família toda dela se converte, eles continuam caminhando, eles encontram uma mulher escrava que era possuída por um espírito de adivinhação, e ele então, com algumas palavras, liberta aquela mulher, o que irrita demais os donos daquela escrava, que decidem atacar Paulo e Silas, e eles arrastam Paulo e Silas, eles espancam Paulo e Silas, levam para a praça pública, não julgam Paulo, simplesmente decidem lançá-los na prisão, e naquele lugar eles continuam com a postura certa, e a postura certa de orar, de cantar, mesmo num dia tão complicado, faz com que um terremoto aconteça, eles são colocados em liberdade, e eles seguem em direção ao cumprimento do projeto de Deus, levando o evangelho à Europa, à Grécia, e por isso hoje, quando você vai, por exemplo, na cidade de Filipos, você percebe que por causa da influência cristã, mais de 90% daquelas pessoas que habitam naquela cidade são da igreja ortodoxa grega, ou seja, Paulo cumpriu a sua missão de forma impressionante, mas isso só aconteceu porque ele decidiu ser liderado pelo Espírito Santo. Querido, eu poderia dizer 5 chaves para terminar bem em 2022. Eu poderia apresentar as 5 leis do sucesso, mas eu decidi te mostrar o único caminho que vai te levar ao êxito, e esse caminho é ser liderado pelo Espírito Santo. É se conectar com a vontade de Deus, é viver o que Ele tem para você. Então, eu preciso responder 2 perguntas. O que eu preciso fazer para estar no centro da vontade de Deus? E o que a liderança do Espírito Santo me ensina? Primeiro, a liderança do Espírito Santo nos ensina que Deus também fecha portas. Queria que você repetisse isso para o teu irmão aí. Deus também fecha portas. Pastor, não era isso que eu queria ouvir, não. Mas é isso que o Senhor está falando. Porque é isso que o texto nos mostra. Nos versos 6 e 7, o texto conta que eles estão na região da Frígia e da Galácia, e eles estão a caminho da Ásia. O objetivo deles é entrar na Ásia e pregar o evangelho, mas de alguma forma, que nós não temos clareza de como foi, o Espírito Santo os impede de entrar. Eles, pelo que nos parece, não entenderam claramente o que Deus estava sinalizando, então eles tentam entrar na Ásia por uma outra região, na região da Bitínia, e o texto diz que novamente o Espírito de Jesus os impediu de entrar.
Sabe, queridos, apesar de no primeiro momento eles entenderem o que Deus queria, eles mesmo assim seguiram numa direção para entrar na Ásia. E isso acontece porque por algum motivo não estava clara a vontade de Deus para eles. E queridos, não é tão simples assim discernir a vontade de Deus em algumas situações da nossa vida. Não é tão simples assim. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 17, ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, discernir qual é a vontade do Senhor. Ou seja, procurem compreender, dá trabalho. Eu não vou encontrar ela no biscoito da sorte, eu não vou encontrar ela buscando vídeo de rios no Instagram, eu vou encontrar ela passando tempo com Deus, lendo a palavra, me aconselhando com as pessoas certas. Não vai ser brincando de unité na Bíblia, ou abrindo todo dia, achando que todo dia eu vou abrir em qualquer lugar e Deus vai falar comigo. Não, eu preciso procurar discernir. Existe um trabalho, existe um direcionamento, e com isso, quando eles tentam entrar na Bitínia, o Espírito Santo os impede novamente. Eu queria que você pensasse comigo agora no seguinte: imagina se eu vou pregar num lugar e eu te conto que eu não consegui entrar no lugar. O que você falaria sobre isso? Você vai falar: pastor, o inimigo está furioso contigo, pastor. Pastor, você está jejuando, pastor? Não deve estar, não. Não está dando certo, não. Como é que não conseguiu pregar? Poderia até ser esse o motivo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre, quando uma porta se fecha, é o diabo que está fechando. Mas por algum motivo, por nós resistirmos a algumas verdades de Deus, nós criamos uma mentalidade que entende que sempre que uma porta é fechada, é uma ação do diabo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. No caso de Paulo, foi Deus que fechou a porta. E no seu caso, em alguns momentos, a mesma coisa aconteceu. Deus que disse: não é aqui que você vai entrar, não é nesse lugar que eu te quero, não é com essa pessoa que eu quero, não é dessa forma que eu quero. Tem alguém me entendendo, gente? O texto nos ensina isso. Nem sempre é assim. Foi o Espírito Santo que impediu Paulo de pregar o Evangelho na Ásia. Foi o Espírito Santo que em Mateus 3, depois que Jesus é batizado, leva Jesus para o deserto. E também foi o Espírito Santo que em alguns momentos desse ano fechou algumas portas na sua vida. Foi uma intervenção de Deus. Porque em algumas situações, Deus não quer você em certos lugares. Ele não quer você exercendo certas tarefas. Ele não quer você conectado com algumas pessoas. E eu não estou falando que eram lugares ruins, eu não estou falando que eram tarefas erradas, eu não estou falando que não eram pessoas boas, eu só estou dizendo que não era do jeito que Deus queria. E por isso ele fechou a porta. Isso está muito claro nesse texto. Pelo menos era isso que Deus queria naquele momento. E talvez foi algo momentâneo que Deus definiu. É por isso, queridos, que eu queria te dizer que o primeiro caminho para você entender a vontade de Deus não é entender o que Ele quer que você faça, mas é discernir o que Ele não quer que você faça. E quando você entende aquilo que Deus não quer, começa a ficar muito claro aquilo que Ele quer para você. A única revelação que Paulo tinha naquele momento era: eu não quero que você pregue na Ásia. E em alguns momentos, a única revelação que você vai ter de Deus é: eu não quero que você entre por essa porta. Muitas vezes, o entendimento da vontade de Deus, para algumas situações da nossa vida, começa por entender o que Ele não quer que nós façamos. Agora, você não vê Paulo forçando a barra. Você não vê Paulo dizendo: mas Deus, tem muita gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho na Ásia. Deus, se eu demorar a entrar, pode ser que alguns morram e vão morrer sem o Senhor. Deus, eu acho que o Senhor está enganado. Eles precisam do Evangelho. Não, Paulo simplesmente obedece. Mas muitas vezes eu e você estamos dizendo: Deus, mas o Senhor está fazendo errado. Eu tenho certeza que é esse relacionamento, eu tenho certeza que é nessa empresa, eu tenho certeza que é esse ministério, eu tenho certeza que é esse o tempo. Muitas vezes nós estamos questionando a Deus por uma direção que Ele deu, que era diferente daquilo que a gente planejava. Mas Paulo nos ensina que o primeiro passo para ter clareza da vontade de Deus, para ser liderado pelo Espírito Santo, é entender que Deus também fecha portas. Deus não queria na Ásia, pelo menos não naquele momento. Inclusive, o autor Mark Barrison,
que escreveu o livro Sussurro de Deus, afirma que existem 3 motivos que levam Deus a fechar portas em nossas vidas. O primeiro motivo é que Deus fecha portas para nos proteger. O segundo motivo é que Deus fecha portas para nos redirecionar. E o terceiro motivo é que Deus fecha portas para nos manter longe de tudo que é menor do que o melhor que Ele tem para mim e para você. E por isso, querido, eu queria que você fizesse uma oração comigo, que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no coração e dissesse assim: Deus, eu te agradeço pelas portas abertas nesse ano. E também te agradeço por aquelas que se fecharam. Eu descanso na certeza de que o Senhor tem o melhor para mim. No nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Deus também fecha portas. Ele também fecha portas. Mas segundo, a liderança do Espírito Santo nos ensina nesse texto que Deus amplia a revelação de acordo com a nossa progressão. Você pode ler comigo os versos 8 a 10? Dizem assim: então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus fecha a porta da Ásia. E Paulo segue com seus companheiros para aguardar uma direção de Deus. E o texto diz que eles vão para uma região próxima de Troade, e ali eles aguardam. Mas Deus não demora muito a revelar o próximo passo, porque quando a gente não demora muito em fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, Ele também não demora muito em revelar aquilo que significa o nosso próximo passo. Então, eles chegam ali, e o texto diz que à noite ele tem uma visão, e Deus fala através de um homem, com clareza: Paulo, vá até a Macedônia e nos ajude. Nós precisamos de você. Nós estamos aqui na Europa precisando da ação do Senhor através da sua vida. E naquele momento, então, Paulo tem uma ampliação da revelação de Deus para aquele tempo. Porque toda vez que nós progredimos na fé, progredimos em obediência, Deus amplia a revelação dele para a nossa vida. A vontade dele fica mais clara. Ou seja, Paulo recebeu uma direção de não entrar na Ásia. Ele obedeceu, progrediu na fé, e Deus então ampliou a visão. Deus dá clareza, e ele diz: Paulo, eu não te quero na Ásia, eu te quero na Europa. Deus amplia, sabe por quê? Porque ser liderado pelo Espírito Santo é andar por fé. E sabe o que é fé? Fé é dar o primeiro passo antes que Deus revele o segundo. Fé é dizer: Deus, é isso que o Senhor tem para mim agora, então é isso que eu vou fazer. Não me importa o que vai acontecer depois. Quanto mais avançamos em fé, mais clareza temos da vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, alguns passos que Deus já te direcionou a dar e você não deu, representam um impedimento para que Deus revele o restante da revelação que Ele tem para você. Para que Ele mostre os próximos passos para a sua vida. Inclusive, queridos, a Bíblia diz que à medida que nós avançamos, Deus ilumina o nosso caminho. Olha o que o rei Salomão afirma em Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Vereda significa caminho. O que ele está dizendo é que o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais conforme o dia amanhece. É isso que ele está dizendo. Ou seja, conforme o seu avanço e obediência a Deus, a vontade dele se torna mais clara para você. E eu quero te dizer qual é a vontade de Deus. Ele quer que nos últimos meses do ano, o teu caminho brilhe como a luz da alvorada. Que o que ele tem para você seja claro em cada área, mas isso depende de você obedecer aquilo que Deus já determinou. E esse é um padrão bíblico, porque, por exemplo, quando Deus fala em Gênesis 12 com Abrão: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei, o que ele está dizendo é: avança que eu te mostro o caminho. Conforme você avançar, eu te mostro o caminho. Ou seja, dificilmente você entenderá
a vontade de Deus para a sua vida, enquanto você não obedecer aquilo que Ele já te disse para fazer. Enquanto você não der os passos que Ele já te disse para dar. E quando eu escrevi esse sermão, eu lembrei de um momento da minha vida em 2015. Eu era treinador de futebol e estava morando na Eslováquia, lá na Europa Central. E eu recebi uma direção de Deus para entrar no seminário teológico. E eu estava muito convicto, até que na hora que eu vou fazer a inscrição, vem uma dúvida. E eu penso assim, mas eu sou treinador, não sei se eu vou ser pastor, não vou ser, por que eu vou entrar no seminário? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, ô Bruno, se você vai ser pastor ou não, não é importante agora, o que importa é você obedecer o que eu já disse para você fazer, entra no seminário. Eu fico pensando, se eu estivesse esperando Deus mostrar todo o caminho para então eu entrar no seminário, até hoje eu estaria bem desconectado do que Ele tinha para mim. E sabe qual é a verdade? Se você ficar esperando Deus mostrar os próximos passos, antes de você dar aquele passo que Ele já sinalizou para você, você nunca terá clareza dos próximos passos. As promessas de Deus nunca se cumprirão na sua vida, e você nunca verá o teu caminho brilhar como a luz da alvorada. É o que esse texto nos ensina. Comece com aquilo que Deus já sinalizou. À medida que você me obedece, eu trago mais clareza e luz sobre a minha vontade. E talvez a nossa pergunta seja o que talvez já perguntamos a Deus em muitos momentos. Por que Deus não mostra tudo de uma vez? Por que Deus já não dá uma clareza de todo o processo de uma vez? Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, se Deus mostrasse todo o processo, muita gente nem entraria no processo. Eu fico pensando se Deus mostrasse todo o processo para José até se tornar governador do Egito. Você vai ser governador, mas só daqui a 13 anos, antes você vai ser vendido como escravo, você vai ser preso injustamente, você vai ser esquecido pelo teu amigo na prisão. Irmão, no meio do caminho José já falar, José deve ser aquele outro ali, não sou eu não. Se Deus mostrasse para Davi que antes de ser um grande rei de Israel, ele ia ter que matar leão, urso, gigante, ser perseguido pelo sogro, quase morrer, ir para o meio dos filisteus, ver a cidade dele incendiada, um monte de coisa que aconteceu, Davi ia falar, aqui Deus, deve ser legal ser rei, então passa para outro, que eu não estou querendo não. E sabe qual é a verdade? Se Deus mostrasse todo o processo da sua vida, naquilo que você tem pedido a Ele, provavelmente você ia dizer, Deus, Maranata, volta logo. Porque eu não quero passar por isso não. Essa é a grande verdade. Mas existe um segundo motivo pelo qual Deus não nos mostra tudo de uma vez. Porque Ele espera de nós fidelidade nas primeiras etapas, para então nos promover. Afinal, a Bíblia diz que se nós formos fiéis no pouco, isso significa que nós estamos sinalizando para Deus que nós estamos habilitados para permanecermos fiéis sobre o muito. Ou seja, o passo que eu tenho que dar é aquele que está ao meu alcance. E queridos, no próprio exemplo de Abrão, nós vemos que a ordem de Deus era deixar toda a parentela dele e ir para a terra que Deus iria mostrar. Mas por algum motivo, ele leva com ele o sobrinho Ló, que era um órfão, e ele leva junto com ele. Querido, era uma boa ação levar o sobrinho órfão junto com ele? Boa ação, né? Só que eu e você não fomos chamados para fazer boas ações, nós fomos chamados para obedecer a Deus. E quando Abraão fez isso, ele desobedeceu a Deus. E sabe o que acontece? Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separa de Ló. Só no capítulo 13 é que Deus fala assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Só depois que Abraão decide obedecer a tudo que Deus havia direcionado, deixando toda a sua parentela, se separando do seu sobrinho, foi que Deus ampliou a revelação que tinha para ele. Deixa eu falar uma coisa, enquanto você não se separar de algumas pessoas, que talvez até seja da tua parentela, você nunca terá a revelação completa do que Deus tem para você. Enquanto você não se separar de algumas coisas, pensamentos, hábitos, comportamentos, atitudes, você nunca viverá a plenitude do que o Senhor tem para você. Esse texto deixa isso muito claro. Ou seja, Paulo não sabia para onde ir, mas tinha clareza de para onde não deveria ir.
Então, Deus amplia a revelação, e agora Ele mostra para onde Paulo deveria ir, Ele traz clareza. Por isso, querido, eu queria que você parasse hoje e avaliasse se você já obedeceu a todas as direções que Deus já te deu. Se você não tiver feito isso, decida obedecer hoje, e assim você está abrindo o caminho para que aquilo que Ele prometeu para você se torne uma realidade na sua vida. Mas em terceiro lugar, a liderança do Espírito Santo nos ensina que há tempo para todo o propósito de Deus em nossas vidas. Perceba que eu enfatizei todo o propósito de Deus em nossas vidas, não os propósitos pelos quais muitas vezes vivemos. Quando nós falamos de Deus o impedir de pregar na Ásia, do Espírito Santo ter impedido Paulo de entrar naquele continente, levando a salvação de Cristo, isso não significa que a Ásia não seria incluída no projeto de Paulo, no ministério de Paulo. Na verdade, 3 capítulos depois, você vai perceber que a Ásia se tornou um dos maiores palcos do ministério de Paulo. No capítulo 19, nós lemos assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. 3 capítulos depois, Paulo está em Éfeso, ele está na Ásia, pregando o Evangelho, e o texto diz que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque há tempo para todo o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. E esse ponto nos ensina outras 2 verdades. Não basta saber o que devemos fazer, precisamos saber o tempo e o modo. Em Eclesiastes 8, Salomão vai dizer: o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Ou seja, não basta saber o que eu tenho que fazer, eu preciso saber qual é o momento certo e qual é a forma certa de fazer. Muitas pessoas até sabem o certo que devem fazer, mas o fazem no momento errado, ou fazem da forma errada, e por isso não tem o resultado que poderiam ter. Mas Paulo, porque era liderado pelo Espírito Santo, ele conseguiu entender, discernir o que fazer, quando fazer e de que forma fazer. Mas tem um segundo ensinamento desse ponto aqui. Existem nãos de Deus que são temporários. E a gente também precisa ter clareza sobre isso. Porque geralmente quando Deus diz um não, fecha uma porta, nós já entendemos como uma resposta definitiva. Mas você sabia que em alguns casos, na verdade, Deus estava colocando uma vírgula e não um ponto final, mas é a gente que foi lá e colocou um ponto final? Porque nós não tivemos discernimento, não tivemos entendimento. Então eu queria que você guardasse esse princípio: existem nãos de Deus que são temporários, porque na verdade Deus não te disse não, Ele disse ainda não, não é o momento, não é desse jeito. E queridos, isso é muito confortante para mim e para você, é ou não é? Mas ao mesmo tempo é meio confuso, né? Porque nós ficamos assim: quando então é não ou ainda não? E eu quero trazer clareza para você. A única coisa que você tem que fazer é obedecer aquilo que Deus já esclareceu para você. É isso que você tem que fazer. É dessa forma. Inclusive o próprio Paulo, em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados, liderados, conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Paulo só ensina depois um princípio que ele já vivia na vida dele. Ele era liderado pelo Espírito Santo. Mas então eu chego ao último ponto. E o louvor já pode estar aqui em cima. A liderança do Espírito Santo nos ensina que as ameaças da vida não têm poder para tirar a tranquilidade da fé. Olha o que diz os versos 25 e 26. Leia comigo aí na sua Bíblia. Versos 25 e 26. Dizem assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus.
Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Queridos, eu queria que você voltasse ao início dessa história. Paulo está a caminho da Ásia e o Espírito Santo o impede de entrar naquele continente. E porque ele obedece à porta que Deus fechou, Deus abre uma nova porta. Ele diz: ei, eu quero que você vá para Macedônia, eu quero que você vá para a Europa, e lá você anuncie o Evangelho, o meu poder, a minha salvação e os meus milagres. E eu imagino que ao ouvir essa direção de Deus, Paulo se encheu de expectativa, porque toda vez que nós temos certeza que é Deus falando com a gente para ir para um lugar, para fazer alguma coisa, o nosso coração se enche de expectativa. Deus é comigo, a coisa vai acontecer. Eu imagino que quando Paulo chegou em Filipos, ele imaginou que um avivamento espiritual aconteceria naquela cidade, e os primeiros momentos realmente representaram isso, porque eles chegam próximo ao rio, não havia sinagogas naquela cidade, então ele se retira para um lugar de oração, e quando ele chega ali, eles encontram mulheres e começam a pregar o Evangelho para aquelas mulheres, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, se converte e leva eles para a casa dela, e eles pregam o Evangelho, a família dela inteira se converte. É um avivamento acontecendo naquele lugar. Então o texto diz que certo dia eles estão indo novamente para o lugar de oração, e no meio do caminho eles encontram uma mulher que era escrava e estava possuída por um espírito de adivinhação, e os seus senhores lucravam muito com as adivinhações daquela mulher, e Paulo se incomoda com aquilo, e Deus fala: ei, você está aqui para libertar essa mulher, e ele diz: eu ordeno que saia, e imediatamente aquela mulher é liberta daquele espírito de adivinhação. E eu imagino que as pessoas iriam aplaudir, celebrar, tirar uma foto com ele, ia ser bonito demais, mas o que acontece na verdade é que os donos daquela escrava ficam tão irritados que eles agarram Paulo e Silas, eles arrancam as roupas deles e eles arrastam eles pela cidade até a praça da cidade e lançam aos pés dos magistrados. Paulo era um cidadão romano, ele deveria ser julgado, mas eles não dão nenhuma chance de defesa para Paulo e Silas, eles simplesmente decidem lançá-los no cárcere inferior. Querido, presta atenção, não era o cárcere, mas era o cárcere inferior, era um lugar no subsolo, sujo, de urina, doença, rato. Era uma podridão só, e aqueles homens que entraram naquela cidade para salvar aquelas pessoas, para manifestar o poder de Deus, agora estão presos injustamente, no pior lugar para estar, sendo impedidos de se defenderem, e eles estão ali. E eu fico pensando, o que eu e você faríamos se obedecêssemos a Deus e passássemos por afrontas, injustiças e situações como aquelas que eles passaram? Sabe o que eles fizeram? O texto diz que eles começaram a murmurar, não foi? O texto diz que eles disseram: então vou fechar minha célula, porque as coisas não estão do jeito que eu queria. O texto diz que eles falaram assim: então não vou para a igreja domingo não, porque eu não estou feliz com Deus não. O texto diz que eles disseram: vou jogar minha Bíblia fora, porque esse negócio de seguir a Deus não dá certo não. Foi isso que eles fizeram? Foi isso, querido? O texto diz que desde o momento que eles entraram naquela cela, no cárcere inferior, eles oravam e cantavam hinos a Deus, com uma voz tão alta e vibrante, que os companheiros das outras células ouviam os cânticos e os louvores que eles entoavam. Eu não sei o que é que eles cantavam, mas eu imagino que fosse algo como aquilo que eu e você podemos cantar hoje, no meio das ameaças, dizendo que a morte, Ele venceu, o véu foi rompido, o nosso Deus é poderoso, Ele é o nosso Jesus, e nós permanecemos com Ele, independente dos desafios da vida. Nós não resistimos àquilo que tem sido pressionado sobre as nossas vidas, mas nós dizemos sim, independente do que acontece. Eu não sei como será o amanhã, mas hoje eu decido orar e adorar o meu Deus. Essa foi a decisão deles. Eles disseram: se Deus fechou porta, tudo bem, se Deus abriu porta, tudo bem, mas eu aprendi um princípio: em tudo
dai graças em tudo, dai graças. Esse é um princípio para o dia bom e para o dia mau. E o texto diz então que à meia-noite um terremoto abala aquela prisão, um abalo sísmico acontece, as portas se abrem, as correntes são arrebentadas e eles são libertos pelo poder da oração e da adoração. É o que acontece naquele momento. É o que acontece naquele momento. Sabe por quê? Porque as ameaças da vida não tiraram a tranquilidade da fé. Porque eles não resumiram a fé deles a um momento difícil que viviam. E sabe o que acontece? Eles são libertos. E aí o carcereiro fica desesperado, porque ele olha tudo aberto e ele fala: eles fugiram, vão me cobrar. Ele pega a espada para se matar. E aí Paulo fala: ei, faz isso não. Ele: ué, vocês estão aí? Ele: é. Antes do culto terminar, ninguém vai embora não. Chegamos nem na apelo ainda, é agora. E ele fala: ué, como assim? Vocês vêm pregar o evangelho, a gente rejeita vocês. Vocês são espancados na frente de todo mundo, humilhados, lançados no cárcere inferior, e vocês estão cantando, louvando. Acontece o terremoto, vocês podem ir embora e vocês não vão. Vem cá, como é que eu faço para ser assim? Eles falam: é simples, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Aí ele diz: então eu creio. Ele se converte na hora, leva eles para a casa dele, a família inteira do carcereiro se converte, e o texto diz que a casa se encheu de alegria, porque ser liderado pelo Espírito Santo não nos isenta de ameaças e dores, mas nos garante que a alegria do Senhor sempre será a força que nos moverá a permanecer, a perseverar, a avançar, a continuar, a crer e confiar que o nosso Deus sempre tem o melhor guardado para cada um de nós. Paulo então, depois de manhã, eles são libertos, eles seguem, vão para Tessalônica, depois vão para Bereia, depois vão para Atenas, depois chegam em Corinto, estabelecem igrejas, pregam o evangelho em grande parte da Grécia. A Europa é inundada pelo poder de Deus, e isso acontece, sabe por quê? Porque ele foi liderado pelo Espírito Santo. Querido, a única coisa que você precisa para avançar e ver as promessas de Deus se cumprindo é ser liderado pelo Espírito Santo. É fazer o mesmo que Paulo fez naquele dia, naquele momento. É só isso que você precisa. É só isso que você precisa. Nós precisamos parar de planejar e depois dizer: Deus, abençoa aí. Ou depois que não funcionar, dizer: Deus, me ajuda a resolver isso aqui. Inclusive Tiago diz: vocês dizem que daqui a um ano vocês irão para essa ou aquela cidade, lá farão negócio e ganharão dinheiro. Vocês não sabem nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Vocês têm que dizer: se Deus quiser, eu irei lá. Se Deus quiser, esse ano terminará como Ele planejou. Se Deus quiser, se Ele quiser. Mas só diz isso quem é liderado pelo Espírito Santo. Você já é liderado pelo Espírito Santo? Se você reconhece que não tem sido liderado pelo Espírito Santo, mas hoje você quer dizer: Deus, tá bom, eu vou parar de pegar o controle e eu vou viver de fato o que o Senhor tem para mim. Se essa é a tua realidade, fica de pé, nós vamos cantar aqui e eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus, eu quero de fato ser liderado pelo Senhor. Eu quero de fato ser liderado pelo Senhor. Começa a falar com Ele, feche seus olhos e fala: Deus, eu quero ser liderado pelo Senhor. Eu não sei aonde você tem resistido, mas eu sei que muitos aqui já tem clareza de um ou mais passos que já deveriam ter dado, mas não deram. Mas Deus está te dando a oportunidade de dar esse passo hoje, de abrir mão do que você não abriu ainda, de adotar para a sua vida aquilo que você não adotou ainda, de dar os passos que você precisa dar. Então começa a falar com Ele, é você e Deus agora. Fecha os seus olhos e fala com Ele, é você e Ele. Não fica parado não, irmão, não fica que nem série coreana não, querido. A coisa mais chata que existe é série coreana. Misericórdia, irmão, fala com o teu Deus aí, fala com Ele aí, ministra ao teu próprio coração e fala com Ele. Eu não sei se você parou para falar com Ele nessa semana, de repente você correu tanto essa semana, mas agora
agora o teu Deus está aqui, e Ele quer te ouvir, e Ele está falando com você, e Ele quer virar algumas chaves da tua história, e Ele quer alterar alguns cenários da tua história. Eu acredito que alguns terremotos serão provocados hoje. Um terremoto de Deus muda o cenário da tua vida. Um terremoto de Deus muda a história da tua família, muda o diagnóstico que o médico deu, muda a tua realidade emocional, muda o teu ministério. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja e com todos os visitantes também. E eu queria que você repetisse essa oração no fundo do seu coração, não precisa ser em voz alta não, tá bom? É você e Deus dizendo assim: Senhor Jesus, eu decido ser liderado pelo Senhor. Eu te peço perdão por todas as vezes que resisti à tua direção, mas hoje eu decido te ouvir e te obedecer. Te peço perdão pelos meus pecados e te convido para me conduzir na direção de todas as promessas e projetos que o Senhor sonhou para mim. E eu oro por isso no nome de Jesus, amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. Eu quero pedir a você que fez essa oração e hoje quer começar uma nova vida com Jesus, uma nova etapa com Ele, quer realmente alinhar a tua caminhada com Ele, dizendo: ok, eu vou ser liderado pelo Senhor. Aonde você estiver, quando eu chegar no 3, você vai erguer uma de suas mãos e eu vou orar por você daqui, tá bom? 1, 2, 3. Você coroa, já pode levantar sua mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Tem mais alguém dizendo isso aqui nessa noite? Eu quero a liderança do Espírito Santo. Levante bem alto. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, pode baixar a mão. Quem mais está dizendo isso? Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém sinalizando: eu quero começar essa nova etapa com a liderança de Jesus. Essa é minha decisão. Aonde você estiver, você tem a oportunidade. A igreja continua em oração. Continue em oração nesse momento, porque existem talvez mais pessoas aqui que precisam dar esse passo, e você sabe que Deus está falando com você nesse momento. Então onde você estiver, se você orou comigo, quer começar essa nova vida com Cristo, aonde você estiver, ergue uma de suas mãos sinalizando, para que eu possa ver e orar por você. Deus abençoe, querido, pode baixar a mão. Tem mais alguém sinalizando isso aqui? Deus abençoe, querida, pode baixar a sua mão. Mais alguém está dizendo isso aqui nessa noite? Eu quero essa nova vida. Deus está falando comigo, é isso que eu quero para mim. Eu vou falar também com você que está em casa, online, e você também orou comigo. Tem um link na descrição do vídeo, e você pode clicar nesse link para sinalizar a tua decisão. Queridos, um último convite eu quero fazer para todos que ergueram suas mãos, sem exceção. A nossa liderança já vai estar posicionada aqui. Eu quero que você venha aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero orar por você aqui na frente, tá bom? Nós queremos orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos essa música, pode vir. Isso aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá e nós vamos orar por essas vidas. Senhor, escreve seus nomes no livro da vida. A tua palavra nos garante. Talvez o nome deles não esteja escrito no livro das promoções do mês na empresa, mas no livro da promoção para o céu está sendo escrito agora. É que a tua palavra garante, da onde esse nome jamais será apagado. Que essa decisão seja acompanhada de outras decisões que o Senhor vai direcionar. O batismo, o serviço da tua igreja, ser uma testemunha do Evangelho aonde estiver, impactar esse mundo com teu poder e com a tua salvação. Mas consolida, começa a mudar, alterar o cenário, transforma, leva eles a se habilitarem para desfrutar de tudo que o Senhor preparou para eles. Nós oramos por isso
no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pedir para que vocês acompanhem esses queridos que oraram com vocês, tá bom? Eles vão levar vocês ali no cantinho, tá bom? Bem rapidinho ali. Você vai continuar de pé agora, porque nós vamos fazer um último momento de oração agora, tá? Nós vamos orar pela nossa nação e pelo nosso estado. Esse é o momento que nós vamos levantar um clamor. Nós temos que orar durante a eleição e também temos que orar em cada momento. Em cada momento, obrigado, Aninha. Em cada momento nós precisamos orar. Pelo que eu estou vendo aqui, 94% das urnas apuradas. E está dando o segundo turno aqui entre o Bolsonaro e o Lula, tá? Difícil ter alguma mudança com 6% faltando, né? Mas é o que eu estou vendo aqui. Se alguém tiver alguma informação diferente, tá? Mas eu acho que é isso mesmo que está acontecendo. Então ficou para o segundo turno. E nós temos que continuar orando e nos posicionando. Eu não estou conseguindo localizar agora, mas até onde eu sei, é Casa Grande e Manato, no segundo turno também no Espírito Santo, tá certo? Essa é a realidade. Então, a batalha não acabou ainda. Nós temos que continuar orando e temos que tomar posição, para que no nosso estado, da nossa nação, se levantem homens que realmente temem o Senhor. Homens liderados pelo Espírito Santo. Gente que vai fazer com que o que está escrito nessa bandeira realmente se cumpra, a ordem e progresso. Que o Espírito Santo seja um estado de trabalho, mas também de confiança, como está na bandeira. Que homens e mulheres que realmente representam Deus nessa terra possam fazer a diferença. É isso que nós vamos fazer agora. Então eu queria que você orasse junto comigo. Queria que você se ajoelhasse para orar pela sua nação e pelo seu estado, se você puder. Se você tiver algum impedimento, tudo bem. Mas eu queria que nesse momento você estivesse junto comigo em oração pelo nosso estado, pela nossa nação. E que você levantasse sim um clamor pelo Brasil e pelo estado. Ezequiel 22:30 diz que o Senhor procurou um homem que se colocasse na brecha pelo seu povo, para que a terra não fosse destruída. A pergunta do Espírito Santo hoje é: será que se ele procurar, ele vai te encontrar na brecha pelo Brasil e pelo estado do Espírito Santo? Deus está procurando homens e mulheres que se colocam na brecha. Senhor, nós estamos na brecha. Nós estamos no lugar que o Senhor espera que nós estejamos. Nós estamos aqui, Pai, de joelhos, não diante de uma eleição, não diante do medo do que pode ou não acontecer. Nós estamos aqui diante da autoridade que há no nome de Jesus, crendo que sim, o Senhor tem o melhor para o Brasil e para o nosso estado. E por isso nós queremos te pedir, na verdade nós queremos determinar pela autoridade que temos aqui nessa terra como igreja, que toda ação e intenção para tentar atrapalhar, burlar o processo eleitoral na nossa nação seja impedida pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa dar uma porção multiplicada de sabedoria a todos os eleitores brasileiros, para que tenham os teus critérios para votar, para que escolham pessoas que verdadeiramente irão fazer jus à oportunidade que será dada de assumir uma cadeira, um cargo público na nossa nação e no nosso estado, e de representar o povo. Mas antes de representar o povo, a tua palavra diz que representam o Senhor, porque é o Senhor que levanta e destitui reis. Então, Deus, não permita que no Brasil e no nosso estado se levante um governante que o Senhor não aprove. Alguém que não tem as motivações certas, alguém que não tem a habilidade que precisa ter. Levanta aqueles que têm temor do Senhor e que vão governar pelos princípios e valores inegociáveis da tua palavra, que batalharão sim pela família, que lutarão para que a vida seja valorizada desde a sua concepção, que irão com todas as forças rejeitar qualquer possibilidade de drogas serem liberadas na nossa nação, que irão lutar contra a doutrinação das crianças nas escolas, contra a sexualização de crianças, a erotização de crianças, que vão proteger a propriedade privada, que é direito sim nosso, e a tua palavra nos garante isso. Pessoas que não vão se sentir acima da lei,
mas que vão respeitar ao Senhor e a nossa Constituição. Deus, não permita que se levante ninguém que o Senhor não aprove. Mas, Pai, algumas coisas o Senhor permite que nós participemos. Nós temos uma responsabilidade. Louvo o nome do Senhor por aqueles que fizeram a sua parte agora. Mas, Senhor, que o Senhor levante mais pessoas que votarão com a aprovação do Senhor nesse segundo turno. E que assim nós participemos do estabelecimento do Teu reino nessa terra, da Tua vontade nessa terra. Existe uma promessa sobre o Brasil. Se algumas coisas que podem acontecer nesse país acontecerem como consequência dessa eleição, o Brasil poderá ser sim um farol para as nações, ou poderá seguir o mesmo caminho que tantos outros países estão seguindo, de sofrimento, de dor e de algo bem diferente do que o Senhor planejou. Então, Pai, por favor, faz do Brasil uma terra de avivamento, faz o Brasil um lugar de manifestação do Teu poder, faz o Brasil um lugar de homens e mulheres liderados pelo Teu Espírito, que viverão os Teus princípios e valores em tudo que fizerem. Deus, nós destronamos principados e potestades e autoridades do mundo das trevas que querem governar sobre o Brasil e declaramos o governo do Teu Santo Espírito. Jesus é Senhor da nossa nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos profeticamente que a Tua vontade vai se estabelecer sobre o Brasil e sobre o estado do Espírito Santo, e nós seremos aquilo que fomos chamados para ser, um lugar de luz, um lugar de glória, um lugar de sinais, um lugar de maravilhas, um lugar de habitação e domínio do Teu Santo Espírito. É isso que declaramos para a honra e glória do Teu nome, o nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pai, que a Tua graça permaneça sobre nós, que o Teu amor incondicional seja a marca da nossa vida, e que a liderança do Teu Espírito nos conduza em cada momento dos últimos meses desse ano e do restante da nossa história nessa terra. E o Teu povo que aqui concorda em uma só voz diz: Amém. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.